crianças, olá famílias, olá queridos alunos de todo o nosso Amazonas, de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia para o 4º ano. Eu sou a professora Dilma e nós estamos agora para a aula de número 21. Vamos acompanhar o que temos para hoje? Aula 21, eixo, conexões e escalas. Conteúdo, unidades político-administrativas do Brasil. Ponto 1, as divisas estaduais do Amazonas e as fronteiras do Brasil. Ponto 2, as 5 regiões naturais de acordo com o IBGE. E ponto 3, as 3 regiões geoeconômicas de acordo com o IBGE. E a habilidade? Distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais, distrito, município, unidade da federação e grande região, suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência. Viu quanta coisa nós temos para hoje? Então fique atento, se prepare, porque é hora de estudar. E então, crianças, hoje nós estamos aqui, você viu que nós temos muita coisa para ver hoje, mas nós queremos falar de algo muito importante, chamado divisas e fronteiras. Você está vendo, olha, eu estou aqui do lado de dentro desta cerca, desse muro aqui. Então, por exemplo, pensa na sua casa. A sua casa deve ter a rua, não é? Deve ter uma cerca, um muro, ou até mesmo uma plantação, um jardim, que separa o quê? Separa a sua casa da rua, separa a sua casa da casa dos seus vizinhos, de outros terrenos. Nós chamamos isso de separação de divisão. Mas como isso acontece nas unidades político-administrativas do Brasil? É o território. Como é que nós chamamos esse tipo de divisão, de separação? Porque mesmo sendo uma única unidade federativa nacional, a União, a nação, o Estado brasileiro, mas tem as suas divisões. E aí você acompanha aqui comigo, ó, divisas e fronteiras. Primeiro você vai entender como que nós usamos o termo divisa. Olha só, esse termo é empregado para apontar a delimitação entre os estados. Então, você já sabe, divisa é a separação entre 2 estados. Lembra disso, tá bom? Para separar os 2 estados, pode ser uma ponte, uma placa, um rio, uma estrada. Lembra que nós já estudamos as separações, os limites? Então, essa divisa pode acontecer de várias formas, mas se tem um rio ou uma ponte ou um monte, uma serra entre 2 estados, então é uma divisa, funciona como uma divisa. Da mesma forma, nós podemos pensar em relação à fronteira. Acompanhe aqui, ó. Fronteira. Esse termo é empregado para definir a separação de países. Olha só, nós temos essas duas formas de dividir o território. Primeiro, a divisa, que divide um estado do outro, é na parte interna do país, e a parte de fora do país. O que nós temos? São as fronteiras. Por quê? Divide ou delimita, separa um país de outro. E os municípios, professor? Os municípios são fáceis, né? Você lembra? Chama-se limite. Limite é o que separa um município do outro. Acompanhe aí na tela. Divisas estaduais do Amazonas. E aí nós vamos usar o estado do Amazonas como exemplo para tudo isso. Ó. É uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está situado na região norte, sendo o maior estado do país em extensão territorial, com uma área de mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, segundo o IBGE de 2019. Agora, acompanhe aí essas divisas. Como que são? Ao norte. Quem é que está ali dividindo? Ele está ali pertinho de quem, o estado do Amazonas? De Roraima, ao norte. A leste, o Pará. A sudeste, o Mato Grosso. Ao sul, Rondônia.
A sudoeste, o Acre, e aí eu quero, chegando aqui no sudoeste, que é o Acre, do norte até o sudoeste são fronteiras, são divisas. Mas também o Amazonas, ele faz fronteira com a Venezuela, Colômbia e Peru, que são países. Agora olha aqui para mim, crianças. Olha só, você viu que o estado do Amazonas, por que é importante nós percebermos isso no estado do Amazonas? Porque ele não tem só divisa, ele tem fronteiras. Isso mesmo. E eu convido você para a gente observar isso aqui no mapa. Vamos navegar um pouquinho aqui e você vai observar, olha. Dá uma olhadinha aqui no estado do Amazonas. Nós estamos aqui, eu vou abrir um pouquinho para você observar. Você pode ver que ao redor do estado do Amazonas, e você já conhece esse mapa, é o mapa do seu estado. Nós temos aqui o Acre, nós temos aqui embaixo, olha, na parte de baixo, o Acre, nós temos aqui Rondônia, nós temos, olha, nós vamos virando aqui os outros estados, nós temos aqui o estado do Pará, a leste. Aqui em cima nós temos Roraima, olha só. E aqui nós temos Venezuela, eu acho que eu vou diminuir um pouquinho para você observar melhor. Nós temos Venezuela, Colômbia e Peru. Você sabe que esses três países, eles não são estados. Eles são o quê? Países da América do Sul e que fazem fronteira com o Amazonas. E você sabe, olha aqui para mim, crianças, você sabe como é conhecido essa fronteira aqui? Tríplice fronteira. Isso mesmo, são esses três estados, né? Venezuela, a Colômbia e o Peru. Você percebeu que o estado do Amazonas tem esse limite aí? Para o lado de dentro são as divisas, são os outros estados que estão pertinho dele. Mas do lado de fora são outros países, tá bom? Então, olha só, mas o nosso Brasil, ele é muito grande. Ele tem dimensões continentais. O que é isso, professora? É que ele é tão grande que parece um continente. E ele não tem só fronteira terrestre, não. Ele tem fronteira marítima. E é o que nós vamos ver agora. Acompanhe aí na tela. Fronteira terrestre. Ao norte nós temos Suriname, Guiana, Venezuela e um território pertencente à França, que é a Guiana Francesa. E a noroeste, o que nós temos a noroeste? Nós temos a Colômbia, a oeste Peru e Bolívia, a sudeste nós temos Paraguai e Argentina e ao sul nós temos o Uruguai. Fica de olho nesse mapa que você vai ver agora. Olha só. Tá vendo que coisa bonita? O nosso país aí, tão bonito, não é? Vê como ele é enorme. Esse mapa que você está vendo é o mapa da América do Sul. É o Brasil e os demais países que fazem parte da América do Sul. E agora nós vamos conhecer continuar aprendendo sobre essa fronteira. Vamos lá, acompanhe aí. Olha só, com exceção do Chile e do Equador, todos os países da América do Sul fazem fronteira com o Brasil. Olha só essa fronteira, que interessante, né? Você viu que temos fronteiras, difícil essa palavra, né, crianças? Fronteiras terrestres e também, agora você vai ver as fronteiras marítimas. Dá uma olhadinha aí. Olha só, a fronteira marítima estende-se da foz do rio Oiapoque, no Cabo Orange, lá em cima, olha, lá em cima. Dá uma olhadinha, você está vendo essa linha dividindo aí o Brasil? Então, lá em cima fica o Oiapoque, no Cabo Orange, na divisão do Amapá com a Guiana Francesa. E o que nós temos ao norte? Até o Arroio Chuí, lá embaixo, olha só, na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai ao sul. E olha que interessante, o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Olha só, crianças, aqui comigo. Se ele tem fronteira marítima, é lógico que ele é banhado também pelo mar. E esse mar é o Oceano Atlântico, né? É o oceano que banha a costa do Brasil. E você percebeu naquele mapa
a parte terrestre e a parte marítima. Ah, professora, não percebi não, eu nem prestei atenção. Vamos prestar atenção agora nesse mapa? Vamos navegar aqui? Acompanhe aí, olha só. Vou diminuir um pouquinho aqui para você dar uma olhadinha na América do Sul. Vou puxar para baixo para você ver a América todinha, olha. Isso aqui é o continente americano. Nós somos americanos, olha só o nosso continente, tá vendo? Vamos subir, nós estamos aqui, olha, passando pelos Estados Unidos, essa estreita faixa de terra que liga aqui Estados Unidos, México, você tá vendo? Guatemala, Nicarágua, até chegar na América do Sul. Isso mesmo, nós somos americanos do Sul. E temos aqui os países, que são as fronteiras terrestres que nós acabamos de ver. Venezuela, olha só aqui, Colômbia, nós temos o Peru, nós temos a Bolívia, Paraguai, Uruguai. Mas olha aqui fora, o Chile, ele não está pertinho do Brasil, você está percebendo? Olha aqui o Equador. Onde está o Equador? Está bem longe do Brasil, né? Então, eles não têm fronteira com o nosso país. Agora eu quero que você olhe esse outro lado aqui. Vou afastar um pouquinho. Você está vendo isso tudo azul? Água, né, professora? Exatamente. Esse é o Oceano Atlântico Sul, o nosso oceano, que banha toda a costa brasileira. Acompanhou? Então, olha aqui comigo, crianças. Você viu como é importante saber que o nosso país tem fronteiras, não é? Que tem fronteiras terrestres e marítimas. É muito importante. E você viu que o nosso país é muito grande. E ele é tão grande que parece um continente. E ele é dividido em blocos. Isso mesmo. Ah, professora, a senhora disse na última aula que nós dividimos nosso país em unidades federativas. Isso mesmo. Mas como ele é tão grande, ele tem os blocos para melhor facilitar esse trabalho, não é? E aí, como nós chamamos esses blocos? Nós chamamos de regiões naturais. E eu quero que você conheça comigo quais são as regiões naturais. Acompanhe aí, de olho na tela. Conhecendo as regiões brasileiras. Regiões brasileiras compreendem as divisões do território nacional com bases em critérios como aspectos naturais, sociais, culturais e econômicos. O órgão responsável pela regionalização do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que divide o país atualmente em 5 regiões. Então, são 5 regiões e nós vamos conhecer agora cada uma dessas regiões. Primeira região, região norte. Vamos lá. Região norte com seus 7 estados. E aí a nossa região, né, gente? A parte de cima do Brasil. Nós temos o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Pará. Nós temos Rondônia, Roraima e Tocantins, que é o estado mais novo do Brasil. Vamos para a próxima região. E aí você tem a região nordeste. Sabe quantos estados? 9 banhados pelo Oceano Atlântico. Olha que maravilha! Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Um beijo para todo esse povo que deve estar em algum lugar assistindo o Aula em Casa, né? Então vamos lá, próxima região. Centro-Oeste. Região Centro-Oeste são 3 estados, mais o Distrito Federal que fica lá dentro do estado de Goiás. E aí nós temos o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. E a próxima região, professora? Sudeste, isso, lá embaixo, estamos lá nas regiões mais baixas, né? Então nós temos ali o Espírito Santo, nós temos Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, que são os 4 estados da região sudeste do país. E, por último, a 5ª região, região sul. Isso, com seus 3 estados. Paraná, Rio Grande do Sul. Lembra que nós tínhamos o Rio Grande do Norte lá no Nordeste? Nós temos o Rio Grande do Sul. E Santa Catarina são os estados. Olha aí, olha essa animação que você vai ver. Como que eles se encaixam, essas regiões se encaixam. Dá uma olhadinha aí. Olha, tá vendo que beleza? E aí eu te pergunto, essa região verde aqui, que região é essa?
Região norte, se você falou, acertou, né? Nós temos essa região assim, laranja, que é a região nordeste, essa região amarela, que é a centro-oeste, a região vermelha, a sudeste, e a região azul, lá embaixo, a região sul. Mas olha só, crianças, essas regiões são chamadas de regiões naturais, segundo o IBGE, lembra? Mas também tem uma outra divisão que nós chamamos de regiões geoeconômicas. Como assim, professora? Ora, as regiões naturais, elas são divididas por afinidade natural da natureza, não é? Mas as geoeconômicas é diferente. Já está dizendo assim, ó, já está sugerindo geoeconômicas. Como é que é isso, professora? Acompanhe aí na tela. Então, além da regionalização oficial do território nacional, existe outra divisão regional, conhecida como regiões geoeconômicas do Brasil, a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul, que são as regiões geoeconômicas de quem? Do Brasil. Não segue os limites das divisas dos estados, visto que, além de seus critérios naturais, o mais importante são os aspectos sociais e econômicos, como você vai ver agora nessa imagem. Olha aqui, que lindo! Olha só, são apenas 3. Observa aqui comigo. A Amazônia, essa região verde, que pega um pouquinho do Nordeste. Isso mesmo. O Nordeste pega um pouquinho lá da região do Centro-Oeste, ela pega um pouquinho da região Centro-Oeste. Mas tem a região econômica Centro-Sul, que pega toda essa região aí, ó. O Sul e o Centro-Oeste. Exatamente. São as regiões formadas de maneira pensar na economia e na sociedade, em como eles se organizam. Ok? Acompanhei na tela. Olha só, compreende toda a extensão da floresta amazônica. Essa daí é a nossa região geoeconômica Amazônia, localizada em território brasileiro, integrada por todos os estados da região norte, Mato Grosso, exceto por sua porção sul, e oeste do Maranhão. Lembra que a gente disse que tinha Nordeste no meio? As atividades econômicas desenvolvidas são agropecuária, que constitui o setor econômico mais importante, extrativismo vegetal, mineração e o setor industrial, com destaque para a zona industrial de Manaus. Dá uma olhadinha aí para você ver, olha, toda essa região, né? Agora nós vamos para a região geoeconômica Nordeste. O complexo regional do Nordeste vai desde a porção leste do Maranhão até o norte de Minas Gerais. Olha como já entrou lá em Minas Gerais, né? Incluindo todos os estados nordestinos. É a região onde ocorre o processo de povoamento do país. E o que tem lá? Possui grandes contrastes naturais e socioeconômicos entre as áreas litorâneas mais urbanizadas, industrializadas e desenvolvidas economicamente, e o interior com predomínio de clima semiárido e grandes problemas sociais. Dá uma olhadinha aí no mapa dessa região. Olha só. Muito bem. Agora vamos para a região geoeconômica Centro-Sul. O complexo regional do Centro-Sul compreende os estados das regiões Sul e Sudeste. Lembra que a gente falou? Exceto o extremo norte de Minas Gerais, ao estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, extremo sul do Mato Grosso e extremo sul do Tocantins. O que tem lá? É o mais desenvolvido, crianças, economicamente. Abriga a maior parte do parque industrial, das áreas de atividades agrícolas mais modernas, dos bancos, mercados de capitais, empresas transnacionais, comércios e universidades do país. É extremamente urbanizado. Dá uma olhada no mapa. É a parte de baixo, né, do país, onde é totalmente urbanizado. Olha aqui para mim. Olha só, você viu a diferença das regiões naturais e geoeconômicas? Exatamente. Então agora eu te convido para exercitar tudo isso, tá bom? Porque agora é hora do exercitando. Vamos lá? É isso aí, vamos fazer uma leitura para entender o que tem que fazer, tá bom? Indique a opção que completa as lacunas corretamente. Temos a lacuna aí,
é o termo empregado para apontar a delimitação entre os estados e, mais uma lacuna, é o termo empregado para definir a separação de países. Que termos são esses? Opção A, Manaus e limites. Opção B, divisa e fronteira. Opção C, espaço e região. Ou opção D, mapa e divisa. Então, o que faz toda essa separação entre estado, o país? Você já sabe, né? Vamos para a segunda questão agora. Leia com atenção e responda corretamente. O órgão responsável pela regionalização do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que divide o país atualmente em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Como são chamadas? Como é que são chamadas? Vamos às opções. A, regiões estaduais. B, regiões marítimas. C, regiões geoeconômicas. Ou D, regiões naturais. E aí, você já sabe a resposta? Já sabe? Nossa, eu sei que você sabe, mas eu vou aqui tomar uma aguinha enquanto você fica aí respondendo. E daqui a pouco nós vamos fazer a nossa revisão. Nós vamos ver se você acertou tudo, ok? A gente vai corrigir nossa atividade. Fica aí fazendo o seu exercício.
É isso aí, vamos responder a questão número 1. Indique a opção que completa as lacunas corretamente. Então, qual será a resposta aqui? Olha, é o termo empregado para apontar a delimitação entre os estados e é o termo empregado para definir a separação de países. Mas qual eram mesmo as opções? Nós tínhamos o que de opção? Nós tínhamos letra A, Manaus e limites, letra B, divisa e fronteira, letra C, espaço e região e letra D, mapa e divisa. Então, Manaus é o município, ele serve também como um limite, mas não se aplica isso aqui, a questão que nós estávamos vendo, né? B, divisa e fronteira, será que é essa? C, espaço e região. E letra D, mapa e divisa. Não, o mapa não vai fazer essa divisão, não é? Então, a resposta mais aproximada que nós podemos marcar aqui é a B, que é a divisa, que é a divisão entre os estados, as fronteiras, né, os limites, e a fronteira, que é
a separação, a divisão entre os países. Será que é essa a questão? Vamos checar, crianças? Vamos lá. Olha só como você acertou. É lógico, né? Você já aprendeu como é que nós chamamos para as fronteiras os limites, né? Os limites entre o estado, divisa. E entre os países, fronteira. Você acertou. Olha só, a gente vai colocar um C de certo aqui. Agora vamos para a segunda. Saber se você acertou. Leia com atenção e responda corretamente. O órgão responsável pela regionalização do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, que divide o país atualmente em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E como são chamadas essas regiões? Vamos lá, vamos às nossas opções. São chamadas regiões estaduais? Será que são regiões estaduais? Será que são regiões marítimas? Será que o Brasil só tem regiões marítimas? Regiões geoeconômicas ou regiões naturais? Eu penso que, de tudo que nós estudamos, a resposta mais aproximada é a D. Será que é regiões naturais? Vamos conferir? 1, 2, 3. Aê, olha como você acertou. Exatamente, que bom. Você é um aluno esperto e sabe que o IBGE dividiu o nosso país em 5 regiões naturais, né? Agora nós vamos assim, ai professora, mas é muita coisa, muita região, muita divisão, muita fronteira, muita divisa. Tá, mas agora nós vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu, tá bom? Vamos para o resumo do conteúdo? Vamos lá. Então, chegou a hora de nós revermos tudo aquilo que nós estudamos. E aí nós vamos chamar os mapas para nos ajudarem a lembrar de todas as informações, né, que nós tivemos na aula de hoje. O primeiro mapa que nós vamos ver é o mapa do Amazonas. Vamos lá. E nós aprendemos que, com o mapa do Amazonas, nós aprendemos que o que divide a separação entre os estados, ela é chamada de divisa. Não é? Mas também aqui, no mapa do Amazonas, nós vimos que no Amazonas não tem apenas divisa. Tem também fronteira, como, professora, mas não é o estado, só que ele tem fronteira com outros países. Por quê? Ah, aí eu te chamo o próximo mapa. Vamos ver. O mapa do Brasil. Olha só. Nós aprendemos que a divisão, a separação aqui, ó, de um país para os demais países, nós chamamos de fronteira. E como o Amazonas fica lá no norte, lá em cima, ele não é uma região central, ele é uma região de fora, então ele faz fronteira com outros países aqui da América do Sul. Porque você aprendeu, você viu que o nosso país, ele tem 2 tipos de fronteiras: a terrestre, que é aqui, olha, do lado de lá, que você está acompanhando, olha aqui, vai para cá, olha, eu vou apontar bem aqui para você. De cima embaixo, olha aqui, ó. Até lá embaixo são fronteiras terrestres, são os outros países da América do Sul. E do lado de cá, essa região toda azul, é o Oceano Atlântico e é a fronteira marítima. Mas não banha todo o Brasil, é apenas uma região, do Oiapoque ao Chuí. Lembra disso? Então, essa parte aqui nós chamamos de litoral. É o litoral brasileiro que banha a região Nordeste, aqui o Sudeste também, tá bom? Então, o nosso país, por ser assim tão grande, você observa que esse mapa aqui da América do Sul, ele mostra para você que o maior país aqui, olha, é o Brasil. E que ele é enorme. Por isso, ele tem uma separação, de acordo com o IBGE, que é chamado de regiões naturais, que já vai ser o nosso próximo mapa. Olha aqui. Olha só. Lembra? As 5 regiões, e você mora em uma delas, com certeza. Então, aqui nós temos o Amazonas, nós temos o Nordeste, nós temos o Centro-Oeste, nós temos o Sudeste, nós temos o Sul, que são as nossas 5 regiões geográficas, não é? Que, assim, foram divididas pelos aspectos naturais, de acordo com o IBGE. Porque você sabe, olha aqui, essa região verde, que é a região amazônica, ela é essa região que tem a floresta amazônica, tem esse verde, né, característico, uma região assim
com muita floresta. Já a região Nordeste, esses estados aqui, eles têm uma característica mais seca, de clima seco, semiárido, de deserto. Tem clima de deserto aqui na região Nordeste, dunas de areia, tem mar, tem praia, tem tudo, não é? Diferente. Já quero te falar lá da região Sul, a região fria. Os estados da região Sul são estados que passam por tempos de neve. Olha só, aqui na região amazônica, aqui em cima, no calor amazônico, não neva. Lá na região Sul, sim. Então, não pode se misturar, não é? Claro. E aí eu te convido para ver o último mapa, que já é um outro tipo de divisão. Essa divisão aqui, ela é uma divisão de acordo com a economia, com a situação social daquele lugar. Porque a economia, ela gera isso, um comportamento social nas sociedades dos estados, né, dos lugares, dos países. E aí são quantas? Olha aí, você pode visualizar por cores. Nós temos aqui a amazônica, nós temos aqui a nordeste e nós temos lá embaixo a centro-sul. São as 3 regiões geoeconômicas. E você também aprendeu que aqui na região amazônica, ela é uma região assim bem da agropecuária. Isso aí, do agronegócio, é bem forte. A região aqui do Centro-Sul, ela é muito industrializada e é uma das mais desenvolvidas que nós temos. Viu, crianças? Então, assim, nós precisamos diferenciar esse tipo de divisão do nosso país, tá bom? Então, você já sabe, é mais do que terra, é mais do que um nome de estado, é mais do que um nome de país. Nós temos divisões de acordo com a situação geográfica e social, não é? Geoeconômica nós temos, tá bom, crianças? Então, agora nós vamos para as nossas considerações finais. Vamos lá? Bem, eu estou aqui, ó, de volta na minha fronteira, não é? No meu lugar, daqui, olha, aqui é a minha divisa. Não passa ninguém para cá sem que eu queira e nem vai ninguém para lá. Então, é muito importante, né, nós entendermos isso. Mas eu quero te falar de uma outra coisa, nesse finalzinho de aula, no momento das nossas considerações finais. Uma coisa muito importante, você sabe que nós ainda estamos nos cuidando, nos preservando. E tem algo muito importante que serve como uma divisa, e isso como uma fronteira de proteção para você. Mas o que é, professora? A sua máscara, é isso mesmo. A sua máscara, ela serve como não só como uma proteção, né? Uma divisa. Não passa, se você usar corretamente, ela vai te ajudar. O vírus, esse vírus tão cruel que assola o nosso mundo de hoje, né? Os países, o nosso Amazonas, a nossa cidade de Manaus, ele vai, ó, ficar ali paradinho, naquela barreira, vai funcionar ali como uma divisa. Então, use a sua máscara, higienize a sua mão, se cuide, tá bom? Que nós ficamos por aqui aguardando você para a próxima aula com muita saúde. Um beijo, curumizada. Até a próxima aula. Tchau, tchau.